aqui a gente trabalha, gurizada. Em pleno feriado, estamos aqui ao vivaço para vocês, na TV Bandeirantes, para todo o Rio Grande do Sul, com o nosso Donos da Bola RS. Também, simultaneamente, na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. Obrigado a você que nos dá o carinho e o prestígio da sua audiência conosco também na Rádio Bandeirantes, pelas ruas de Porto Alegre, Grande Porto Alegre e interior do estado do Rio Grande do Sul. E na live do YouTube, onde temos uma audiência gigantesca e uma repercussão ainda maior. Em seguida eu vou chamar a nossa enquete pôquer da live do YouTube. Antes eu digo a vocês que teremos um programa muito especial, porque o nosso convidado de hoje é muito especial. Já há algum tempo não vinha aqui, a última vez acho que foi em novembro, na semana ali da sua eleição, presidente do Grêmio, Alberto Guerra, quem quero saudar, cumprimentar e agradecer, presidente Guerra, pela sua presença aqui conosco no Donos da Bola. Boa tarde, Meneghetti, Ribeiro, Diogo, JB, prazer é meu. Falar aí com a nossa imensa nação tricolor sobre as coisas do Grêmio. Muito bem, temos muitos assuntos para falar do Grêmio no Campeonato Brasileiro, no Grêmio de 2024 e, é claro, da polêmica, que nem é tão polêmica, porque o lance é tão óbvio que não indica a polêmica da arbitragem. Enquete pôquer na live do YouTube. Faça o seguinte, entre lá na live do YouTube, se dirija à aba Comunidades e vote conosco na nossa enquete pôquer. Pôquer transformando vidas com o esporte. Vai pro ar a enquete. Aí está. Enquete pôquer, torcedor gremista. Como você avalia o ano do Grêmio até agora? Claro que tem um Campeonato Brasileiro sendo disputado, o Grêmio tem as suas perspectivas, os seus objetivos, o ano é ótimo, o ano é bom, é melhor que o esperado ou poderia ser melhor? Eu vou pedir em seguida que o presidente Alberto Guerra se posicione como é que ele está avaliando até agora. Mas está conosco hoje o presidente do Grêmio, o presidente Alberto Guerra, e eu me obrigo, presidente, acho que devemos começar pelo assunto em pauta no momento, que é a arbitragem e o escândalo que aconteceu lá no Itaquerão. E a pergunta que eu lhe faço é a mesma que eu lhe fiz no corredor lá em cima, antes do senhor conversar com o Benfiquinha na Rádio Bandeirantes, o presidente bateu um papo agora na Atualidades Esportivas. Não há nada maior, o senhor fez uma manifestação muito pertinente, precisava falar realmente o dirigente, o senhor aproveitou a coletiva pós-jogo. Não há nada maior, mais forte, mais sólido, não sei se medida jurídica, que o Grêmio, junto com o Internacional, talvez possa fazer neste momento? Olha, realmente a arbitragem foi lamentável, não, que a gente viu na partida contra o Corinthians. Tem que dividir aí, porque existem lances que são assim, mantém a discussão do futebol, são polêmicos, e aqui a gente se divide numa bancada, mas o que a gente viu no Itaquerão foi algo que eu nunca vi tamanha unanimidade. Eu costumo dizer que entre Grêmio e Inter, claro que a rivalidade é excepcional, um faz o outro crescer, mas nós temos muito mais coisas em comum do que diferenças fora do campo. E acho que não só entre Grêmio e Inter, acho que vários clubes que vêm se que vêm se considerando prejudicados ou devíamos, né, tomar alguma providência, nos unir. E eu aqui também não estou querendo ser o líder de nada nesse sentido. É muito ruim vir aqui no programa de futebol. Gostaria de estar falando do nosso ano do Grêmio, né, de como a gente partiu, de como a gente chegou aqui, até para te auxiliar na enquete. Mas tem que falar de arbitragem, no mínimo lamentável. Medida judicial, não acredito, né? Acho que cabe à CBF. Eu tenho sustentado que num lance como esse, que, de novo, tamanha unanimidade que nós vimos nacionalmente, não me lembro nos meus 28, 29 anos de futebol, ver tamanha unanimidade, eu, no lugar da CBF, colocaria uma lupa para não deixar nenhuma falsa impressão, porque o que a gente vem recebendo de mensagem de conselheiros, torcedores, outros clubes, né, pessoas que estão assim enojadas até. Então, para que não haja desconfiança nenhuma, seria importante que a CBF tomasse alguma medida mais forte para mostrar que ela não compactua, somente afastar para depois voltar, aí vai ser mais do mesmo, vai tudo ficar normal. Presidente, nem Fábio Koff, nem Odoni e Bolzan conseguiram isso. O senhor conseguiu. O senhor ganhou um gremista publicamente conhecido agora, Diogo Rossi, que vai lhe perguntar. Precisou o senhor se eleger presidente, assumir o clube, porque o Diogo assumiu seu clube do coração. Fiquei mais tranquilo, viu, Meneghetti, para isso. Presidente, primeiro, obrigado por estar conosco aqui. Presidente, a gente fala muito sobre incompetência, né? Talvez seja essa a palavra para a questão da arbitragem ontem.
Em qualquer empresa, o incompetente ele é demitido, ou ele está fora, né, ou ele é deslocado. A pergunta que eu lhe faço, o senhor acha que a CBF tem vontade de demitir os incompetentes, ou ela também é incompetente? Olha, eu não posso falar pela CBF, mas essa é uma posição que a gente tem tomado publicamente, já tive a oportunidade de me manifestar. O erro, ele é tão grande, foi tão claro, né, que essa incompetência não tem lugar no futebol mais profissional. Na nossa empresa aqui, né, Meneghetti, Ribeiro, JB, se a gente comete um ato na nossa profissão de tamanha incompetência, é normal que a gente seja trocado, isso não é nenhum demérito, vamos fazer outra coisa, vamos ir para uma outra oportunidade, e eu acho que isso mostraria, né, mostraria a CBF de que não está, de que não está compactuando, de que não é aquilo que eles também não concordam, porque simplesmente afastar, voltar as mesmas pessoas, como tem feito várias e várias vezes e as coisas não mudam, aí fica essa sensação no ar que ela não é boa. Então ela mancha o campeonato, fica todo mundo pensando que tem alguma coisa e não se sabe, né? De novo, não estou aqui achando que o Grêmio foi roubado deliberadamente, mas é preciso tomar uma medida forte para mostrar, até porque o futebol brasileiro é um produto maravilhoso, é o país do futebol, temos um belíssimo campeonato com 16 grandes equipes, né? Muito parelho, e se a gente não tomar essa atitude, a gente está desvalorizando o nosso produto, que é o futebol. Já o Ribeiro Neto, nem o senhor, presidente Guerra, conseguiu tirar do muro. Mas isso vai acontecer em breve, tu vai te assumir tricolor nas próximas semanas. Ribeiro Neto? Vamos lá, presidente. Ó, ficou sem jeito, ficou sem jeito. Muda o rumo da pauta, né, Ribeiro? Presidente, por favor, me entenda bem. Nós estamos com uma enquete no ar aí. Tá? E a enquete está perguntando sobre o ano do Grêmio. Evidentemente que eu tenho a minha análise a respeito do ano do Grêmio e eu, claro que faço toda uma análise de contexto. O Grêmio veio da Série B, sem dinheiro, teve que montar, trouxe o Soares, enfim, semifinalista da Copa do Brasil. O senhor provavelmente, depois vai dizer, tem a sua própria análise que está dentro do furacão, né? Mas nós vivemos aqui uma rivalidade, presidente, que é centenária. Ninguém aqui vai destruir o que é uma cultura de mais de 100 anos, que é a cultura Grenal. Então eu lhe pergunto, o senhor acha que o torcedor vai responder a pergunta o torcedor do Grêmio vai responder a pergunta da enquete com base no sucesso ou no fracasso do Inter na Libertadores? Eu prefiro crer que o torcedor do Grêmio vai responder olhando para o Grêmio, né? Eu só penso no Grêmio, tem a minha indicação ali, seria muito bom, tem um muito bom ali. Bota aí a enquete poker, só para lembrar as alternativas. Bota aí. Eu acho que é ótimo e bom, por isso. Ótimo, bom. Tá aí, ó. Ótimo, bom, melhor que o esperado, poderia ser melhor. O presidente está entre o bom e o ótimo, então, ali. Não, assim, agora... Mas o senhor entendeu o que eu... Entendi. Claro que há essa polarização, que nós aqui chamamos de grenalização, obviamente, né? Que o insucesso de um aumenta... Isso. E o inverso é verdadeiro. O inverso também, né? Mas eu prefiro crer e gostaria que eles votassem pensando somente mesmo no nosso clube, porque se a gente analisar de como nós chegamos, né, do que nós encontramos, de tudo que foi investido e os resultados alcançados, comparado até com outros clubes que vieram da Série B, que investiram muito mais do que o Grêmio, outros clubes que já estavam com um plantel pronto, eu poderia dizer que é ótimo, tá? Agora, estamos no Grêmio, né? E o Grêmio não quer saber de onde tu veio, de onde a gente... Né? A gente até a exigência atual de disputar a ponta de cima, fomos nós mesmos que nos colocamos na medida em que a gente se saiu bem na competição. Eu prefiro... Não tem crédito. Eu prefiro essa cobrança, Ribeiro. Eu quero essa cobrança do que ter uma cobrança de estar lá na parte de baixo e de não ter conseguido arrancar. Então, assim, somando as duas vertentes, eu botaria ali nas possíveis um bom ano, um ano digno de quem, né, investiu pouco e conseguiu grandes resultados. João Batista. Presidente, eu não posso me furtar de fazer uma pergunta que a gente debate muito aqui, que é sobre a janela que os senhores fizeram. O senhor não é necessariamente vice de futebol, mas é o presidente que assina a caneta. A janela deste meio do ano. Por quê? Acho que a gente ficou um pouco mal acostumado com a primeira janela, que foi excepcional, reconhecidamente.
Mas a partir do momento que o Grêmio sonha com o Michael, e tudo bem, a gente já sabe por que o Michael não veio, mas e traz os jogadores que não tem tanto nome, talvez um garoto lá da Argentina para ver e tal. Como é que é a avaliação dessa janela, presidente? Eu acho que a janela é boa também, não é? Eu entendo, acho que não é só um jogador que vai conseguir transformar toda uma situação. O Grêmio vem numa reconstrução. Nós trouxemos, mesmo nessa janela, jogadores de diferentes, vamos dizer assim, quilates também, né? Tem apostas dentro dessa janela. Foi uma janela possível dentro da situação financeira, que nós tínhamos feito um esforço muito grande na primeira janela para conseguir trazer 4 jogadores acima da média, que é o PP, o Carbajo, o Cristaldo e o Soares. E agora eu acho que nessa janela tem aí 2, vamos dizer assim, com mais experiência, com nome, com rodagem, que ainda requer aí uma adaptação, que é o caso do Eli e do JP, né? Galvão, e tem outros que são mais apostas, né? Que são meninos, que têm uma projeção, acho, muito grande pela frente, mas que tem 20 anos, num país diferente, num clube diferente, como a gente falava. Algumas vezes se adaptam rápido, outras vezes requer mais tempo, então acho que foi boa janela, sim. Ô, Lucas Dias da Central, eu queria que você fizesse também a sua pergunta para o presidente do Grêmio, Alberto Guerra. Para quem não sabe, na Rádio Bandeirantes está circulando por Porto Alegre no feriadinho. Estamos hoje aqui no Donos da Bola da TV, que também é transmitido simultaneamente na Rádio Bandeirantes, conversando com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra. Diga lá, Lucas. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha e, claro, ao presidente Alberto Guerra. A quem quero perguntar ainda nesse assunto muito importante sobre arbitragem, porque o presidente esteve também na Rádio Bandeirantes mais cedo com o Luiz Henrique Benfica no Atualidades Esportivas, primeira edição, e destacou a questão de apoio, conversas com outros clubes no Brasil. E a gente até falou sobre se teria um contato do Inter nesse sentido, que também reclamou bastante da arbitragem. Mas em relação não só ao Inter e a outros clubes, presidente, tem alguma possibilidade de movimento dos principais clubes do Brasil em relação a esses erros que são contra todos também? Olha, o que eu recebi e referi foram mensagens de alguns clubes, dirigentes de outros clubes se solidarizando, né, com o que aconteceu. Não, acho que ainda está muito recente, nós chegamos, hoje é quarta, nós chegamos na terça de São Paulo, ainda processando tudo que aconteceu, entrando em diversos programas, até porque o Grêmio precisava e precisa se posicionar para os seus 10 milhões de torcedores. Não pretendo ser líder de movimento contra a arbitragem de maneira alguma, mas acho que a gente precisa repensar, né? Isso já foi falado em outras épocas. A gente está em meio a uma discussão de uma liga nova e a liga vai ter que enfrentar a questão da arbitragem se quiser organizar sua própria competição lá na frente. Então eu acho que a gente oportunamente vai falar sobre isso dentro da liga, se assim surgir, eu tenho esperança que ela surja assim. Mas enquanto isso, enquanto for da CBF, o que cabe a gente é ir lá, sentar, conversar, sugerir, e a CBF tem que tomar as medidas que achar necessário. E precisamos elogiar a versatilidade, meu caro Ribeiro Neto, do Yuri Alberto, né, que joga futebol e joga vôlei, né? Isso é uma coisa que todo mundo tem que reconhecer isso, né? Meio de rede. Não, a CBV, o bloqueio dele, a CBV está de olho nele para ser convocado. Presidente Alberto Guerra, tem um assunto que causa frisson ou preocupação no torcedor do Grêmio, ele se chama Luiz Soares. O senhor está confortável com a saída do uruguaio agora em dezembro, em meio ao contrato que havia sido programado de 2 anos? Sim, estou confortável. Foi um acordo, feito de comum acordo, sendo redundante, e estou confortável com a decisão, sim. Diogo. Presidente, vamos seguir nessa questão do Soares, é justamente a régua. Quando o senhor contrata o Soares, o senhor coloca a régua lá em cima. E a expectativa é natural. Eu já ouvi outras entrevistas que o senhor falou que talvez seja impossível trazer um Soares outra vez. Mas o que dá para dizer para o torcedor que tem esperança? E eu ouvi uma entrevista recente do senhor dizendo que pensava 20% em 2024, 80% em 2023. Nesses 20% de 2024, como é que está essa procura por um novo jogador não sei se nesta posição, mas na situação dele? Porque assim, o Soares tem 40 partidas, 19 gols, 11 assistências. Não é fácil, presidente. Não, verdade. Primeiro, assim, à medida que as semanas vão passando, essa reguinha da 2024 vai aumentando. Né? A gente está concentrado numa competição que ainda faltam 15 rodadas, é muito importante.
Então não adianta ficar pensando em 2024 se a gente não sabe ainda se os objetivos desportivos desse ano vão ser alcançados, até para saber o tamanho do investimento para o ano que vem, né, e as competições. No que se refere à régua, né, lá em cima com essas contratações, a gente sempre, desde o início mesmo, no início do ano da gestão, de que a gente no Grêmio pensa grande, né, pensar no Soares, assim, substituição, não vou dizer que é insubstituível, porque o cemitério está cheio de insubstituíveis, né? Mas um jogador desse tamanho que te entregue dentro de campo e que te entregue também, especialmente fora de campo, é muito difícil e não necessariamente nós vamos encontrar na saída de um e na chegada do outro. É algo que a gente tem que estar muito atento no mercado e quando tiver uma oportunidade dessas e puder exercer, a gente vai fazer. Agora, jogadores assim de alto nível, vamos chamar de nível até internacional para jogar aqui, isso a gente está muito atento, a gente está olhando o mercado sim, né, para que a gente possa trazer e ter aqui, né, os melhores jogadores possíveis. Ribeiro. Presidente, eu entendo que Luiz Soares foi muito mais que algo para o time. Bom, o Luiz Soares, ele agregou para o clube, para a gestão. Não há dúvida nenhuma, né? Um grande trunfo da sua gestão. Mas tu não viu os jogos do Grêmio, então? Não, eu vi. O Diogo deu os dados agora, Ribeiro. Eu vou repetir, meu nobre comandante. Eu falei que é muito mais do Aqui que para o time. Aqui a gente diverge já na pergunta, presidente. Já na pergunta ele está divergindo. E claro que ele agregou para o time, mas é muito mais do que isso. Foi o que eu quis dizer. Eu fiquei com a impressão que tu diminuiu o Soares dentro de campo. Não, eu aumentei ele. Eu estou aumentando o Soares em tudo, todas as valências, entendeu? Eu tô vendo por outro lado. O Ribeiro quer dizer que o Soares ele é tão importante que ele é bom pra caramba do campo e foi bom pra resgatar o moral do torcedor. Todo mundo vê essa leitura. Foi o que eu tentei, nobre comandante. Tá bom. Mas enfim, presidente, o Soares, a gente olha o mercado aí, vamos ver esse percentual que o senhor está analisando hoje 24. A gente olha o mercado, não tem, assim, algo factível, né, crível, né, para substituí-lo com essa representatividade. Quer ver? Bruno Henrique, que se falou, não sei, mas é o Bruno Henrique. Ele é um baita jogador, mas ele não vai botar 20 mil sócios a mais. Benedetto. Também não vai. Também, não mas é bom jogador. Então, o que é que o senhor está pensando em reforçar o time ou um grande lance para o clube? É isso que eu gostaria de saber. Mas Ribeiro, foi bem na linha, eu acho que eu respondi para o Diogo. É difícil encontrar alguém que te dê a resposta desportiva e de marketing que o Soares deu, não é? A gente sempre vai buscar o que dê primeiro a resposta desportiva, ou seja, dentro do campo. Se puder associar isso, né, um nome que além de te dar a resposta dentro de campo, nos auxilie fora do campo, maravilha. Por isso que eu disse aqui que a gente está de olho no mercado e são oportunidades que acontecem e que não é assim necessariamente saiu um e está aqui o outro nome. Desculpe, me faltou uma dentro. É que para esse tipo tem investidor, para os outros talvez não tenha, presidente. Não, mas o Grêmio teve investidor no Carbacho e no Cristaldo. Não, ele teve um cara que assinou a garantia, então né? Não é investidor, é outro nome. Não, ele assinou a garantia. Peraí. Diferente, né? O mesmo, um deles, o Celso Rigo, a casa de aposta que patrocina o Grêmio, que todo mundo sabe qual é, e a marca Spam, elas doaram dinheiro pro Grêmio. Nós queremos em troca do marketing da repercussão. O Celso Rigo nos dois, do marketing da repercussão. Tudo bem, só que se tu contrata... O Ribeiro tem uma tese, presidente, se me permite, que ele acha o seguinte, que é melhor... Faz o seguinte, ó, ao invés de o senhor ter contrata 3... muito bons. Nota 9, contrata 3, nota 8. E aí reforça o time. Agrega o coletivo. Agrega o coletivo. Agrega o coletivo. Só que aí o cara da Marquês não tem marketing. Eu não sei. Não tem marketing. Mas é importante dizer, não tem doação aí. Nenhuma doação, tá? Tem um investidor no Carbage e no Cristaldo que vai recuperar o seu investimento. Sim. Tá? E no Soares, que eles ajudam a pagar os salários, eles estão, em contrapartida, eles ganharam a imagem do atleta para
Não, mas não tem um almoço de graça, né, não presidente? tem, mas mas quanto é que custaria, né? Talvez seja até mais barato via clube. Quanto é que custaria tu pegar um atleta com 45 milhões de seguidores? Tá, mas né? qual marketing que saiu do Celso Rigo e da marca? Tem que perguntar para eles. Fizeram, sim, bastante usando a imagem deles associada às suas marcas. Então, assim, só para dizer, não tem doação nenhuma. Isso é negócio puro, né? Desculpa, Ribeiro. Não, ele vai... Mas tá O presidente que primeiro vai se vale a pena vou contratar esses priorizar três. obviamente, né? A de um. gente está querendo e pensa em grandes nomes, a gente sabe da importância disso da autoestima, a gente sabe que é legal, isso valoriza o futebol gaúcho, o futebol brasileiro. Então, assim, a gente está de olho no mercado, tem bons nomes, sim. Tá? Agora, são difíceis de trazer, né? E a gente já está de olho. JB. Então, presidente, mas essa é uma questão. Vocês pensam para 2024, a reguinha já está mudando, antes era 80, 30, agora a 20, agora já está, sei lá, 75 mudando para 24. Vocês têm uma análise, certamente, do que o time precisa. E o que o time precisa para 2024? Mas aí falar publicamente o que o time precisa aqui, a gente sabe que vai precisar de um centroavante porque já está anunciada uma saída. Mas, de novo, a gente tem que avançar mais no Campeonato Brasileiro para saber se a gente vai alcançar o principal objetivo, que é entrar numa competição internacional, especialmente a Libertadores, para saber o tamanho do investimento. Tem muito campeonato pela frente. O Campeonato Brasileiro está muito acirrado, é muito time com 1, 2, 3 pontos de diferença. Isso numa rodada pode mudar. Então, por isso que a gente está muito focado primeiro no Campeonato Brasileiro, muito mais no Campeonato Brasileiro do que em 24 ainda. Presidente, o Renato é o seu técnico para 24? Está focado muito mais no Campeonato Brasileiro de 2023. A gente tem objetivos a serem alcançados, tem muito campeonato para a gente tomar essa decisão, tanto da parte dele quanto da parte do Grêmio. Então, a gente não é algo que nos preocupa e que a gente está analisando nesse momento. Você sabe como é que a imprensa lê essa sua resposta? Amanhã vai ter a manchete aí nos canais especializados, como o senhor diz, né? Mas presidente Guerra não garante Renato em 2024. Não garantiu. O senhor garante, o que eu estou dizendo. Assim, não tem razão porque se desfazer o contrato com ele, não tem razão porque terminar o contrato com ele. Tá? O curso está indo bem, nós estamos muito felizes, o Renato é um grande treinador, mais uma vez entrega muito mais do que se esperava dele, em todas as passagens acho que ele entregou mais do que se esperava, então não tem por que pensar em não mantê-lo. Presidente, mas justamente sobre essa questão do Renato, houve nessa temporada vários momentos de frustração, assim, a gente achava que dava, né, o Renato talvez tomou algumas decisões que não eram as ideais. O senhor considera que ele fez de fato mesmo em 2023 mais do que se esperava ou em algum momento o senhor também se frustrou com alguma coisa do time no comando dele? Diogo, se a gente pegar, né, que fomos campeão gaúcho, da mesa da Recopa, que perde para ver o que acontece, claro. Né? Então, assim, estamos em 4º lugar agora, né, que o Bragantino ganhou ontem no Campeonato Brasileiro, e muito tempo em 3º lugar, né, vindo de uma Série B com problema seríssimo financeiro, sem venda de atletas, tendo que investir no time. Eu não tenho dúvida de que o que ele está fazendo é próximo do ótimo, se não é ótimo. Agora, é um jogo, né? Se ninguém errar, os jogos não vão terminar diferente do que um 0-0. Então, eu costumo dizer, inclusive, que não tem nem erro e acerto. A gente faz apostas antes do jogo. Aposta no sentido, eu vou apostar usar essa estratégia, porque o meu adversário provavelmente usará uma outra estratégia, provavelmente usará esses jogadores, e nesse encaixe achamos que vamos nos dar melhor. E às vezes não acontece isso, às vezes, além de a escalação ser o contrário, de usar um método diferente do adversário, o nosso não anda bem, não é só culpa também do treinador. Lá no Grêmio é o treinador, os jogadores, a direção, o roupeiro, todo mundo ganha junto e todo mundo perde junto. Lucas Dias, da Central Band do Esporte, por favor. Eu queria perguntar para o presidente, nessa questão, se falou muito de régua do Luís Soares, mas o Diogo fez uma pergunta que eu achei muito interessante em relação também à régua do Grêmio nessa temporada, mas pensando no ano que vem, presidente, você citou aquela porcentagem do que pensa em 23, mas também em 24. A gente sabe, se falou muito em possibilidade de buscar o Botafogo, mas o Grêmio tem uma briga muito mais real hoje, que é por uma Libertadores.
com o que o senhor tem hoje no elenco atual, que o Renato pode comandar se ficar, obviamente, para 2024, esse Grêmio é suficiente, quem sabe com um reforço aqui, um reforço ali, para disputar uma Copa Libertadores, presidente? Eu acho o elenco do Grêmio muito bom elenco, né? Eu confio muito nesse grupo, fazer até uma frase do Renato, mas confio mesmo, acho um grupo excelente, um grupo que praticamente se formou esse ano, né? Com algumas peças ainda do ano passado, peças muito boas, aliás, que ficaram aí, como Bruno Alves, Vila Sante, o Bitelo, que acabou saindo. E acho que com sempre, né, a gente tem que pensar em reforçar e melhorar o time, mas a grande base ela está montada assim. Eu quero seguir essa pauta aí sugerida pelo Lucas Dias sobre o grupo de jogadores em cima, inclusive, da saída da venda do Bitelo. Tá bem, presidente, o senhor faz uma avaliação que o grupo do Grêmio é muito bom, mas o Grêmio perde um dos seus principais jogadores, vai perder o centroavante, o Soares, e perde o Bitelo. O senhor já tem 2 para repor. O Grêmio tem condições financeiras para isso? Tem fôlego financeiro para isso? Atualmente, né, a gente ainda passa por essa reconstrução, por uma transição, ainda está com um problema de caixa importante. Agora, a gente deve recuperar até o final do ano. A gente, se usar na função de meia, o Grêmio já tinha trazido o Natan, que veio do Atlético Mineiro, que exerce uma função parecida com a do Bitelo. Eu acho que ele foi muito bem no primeiro tempo contra o Corinthians, e à medida que vá dando jogo, se usar, né, um esquema com meia nessa posição, aí acho que a gente já tem dentro de casa, ou pode usar também com o Berada, e aí a gente tem outras opções. Agora, a gente sempre está pensando em melhorar o time, temos mais 15 rodadas nesse Campeonato Brasileiro, onde a avaliação ela é constante. O importante é dizer que a gente está concentrado sempre no próximo jogo. E a partida principal do ano para nós e a próxima é do Palmeiras amanhã de noite aqui na Arena. Não é nada fácil nessa. Nada fácil. Diogo. Fica à vontade. Vai lá, Ribeiro, vai. É que na sequência, presidente, e eu me toquei agora, que é algo que eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Presidente, o Renato a gente já sabe, porque ele fala a todo momento, né? Então, em diversos momentos, ele foi duro com o seu grupo. E olha que o Renato é um cara que protege os seus jogadores e é uma das marcas dele. E, aliás, sempre se disse que é um dos melhores gestores de vestiário que existe no futebol, né, Meneghetti? Só que tem horas que ele manda mensagem. Então, nesses últimos momentos aí, especialmente depois das derrotas para Santos, Vasco, né, o empate lá em Goiânia, depois do que aconteceu agora foi o Bragantino. O Renato ficou pistola sobre o que ele chama, até não é mais Nana Neném, ele usou um outro termo que agora que eu não me lembro aqui, tá? Mas ele ficou pistola com a falta de foco, com a falta de... Competitividade. Competitividade, enfim. O que é que, na opinião do presidente, está acontecendo, né, que é preciso interferir, mas que volta e meia retorna, presidente? Olha, se a gente tivesse essa resposta assim tão simples, né, do que aconteceu, provavelmente o Grêmio ficaria imbatível, né? De novo, acho que é uma combinação de vários fatores. O fator casa no Campeonato Brasileiro ele é muito forte para todas as equipes. Quem se destaca fora de casa acaba liderando a competição, como é o caso do Botafogo. Acho que é uma competição, muito embora, né, a gente tenha analisado o Santos ou o Corinthians, que estão mais na ponta de baixo da tabela, eu acho que eles têm bons grupos de futebol, não muito diferente da grande maioria, né? É tudo muito parelho no Campeonato Brasileiro. Então, o que muda muitas vezes é se no dia o time está bem, se no dia, de novo, aquela aposta que se fez de que a gente vai entrar com um esquema, de que o adversário vai jogar diferente, e as coisas às vezes não encaixam. Né? É muito difícil, historicamente, o Grêmio jogar na Vila Belmiro, como teve aquela derrota que também foi muito doída da maneira como foi no final. É muito difícil jogar também no Itaquerão. Não sei se o Grêmio já ganhou no Itaquerão. Já. Né? Acho que na Itaquera. Não em 2018 passa uma vez o gol do Everton. Uma vez Paulinho Pires uma vez. Então, assim, né? E agora nos foi sonegado a possibilidade de tentar num pênalti, né? Então, se a gente soubesse exatamente o que acontece fora,
seria muito fácil, mas a gente tem que também colocar qualidade nos adversários. A gente sempre, muitas vezes fica olhando nossos erros, mas existem do outro lado um time, um clube, bons jogadores, bons valores, e que tem que ser dado mérito também a eles. Aliás, presidente, o jogo está escrito, mas eu queria perguntar, o senhor citou o jogo do Santos, que foi doído, a forma como perdeu. Até para. Isso é uma resposta que talvez não seja nem para o jornalista, e sim para o torcedor do Grêmio, que cobra muito o jogador. Quando o Ferreirinha comete um equívoco como aquele, o Grêmio cobra o jogador, conversa com o jogador. Como é que funciona isso lá no bastidor? Até onde o senhor pode revelar? Não, cobra, assim, mas assim, ninguém entra em campo, nem o time como um todo, nem o jogador para errar e para perder. Todos, seja do adversário ou nós, entra para dar o melhor, né? E entra para ganhar seus jogos. Algum vai sair vencedor, outro não. E os erros acontecem porque é um jogo. De novo, se ninguém errasse, não íamos ter somente tá, mas o senhor quer que o árbitro seja... O senhor quer que o árbitro, quando erre, seja punido lá. Aí o senhor quer punição. O senhor falou aqui nas empresas, e aqui na Bandeirantes, assim, errou, vai ser punido conforme o erro e tal. Vamos lá, vamos pegar. Eu estou falando daquele caso específico contra o Corinthians. Inclusive, eu cheguei a referir antes que existem vários outros lances polêmicos que se entendem a discussão. Tá, mas o do Ferreirinha foi forte. Mas o do Ferreirinha... E o Ferreirinha não é normalmente relapso, mas daquilo... E tá falando um cara que é muito relapso que sou eu. Mas assim, o Ferreirinha o lance foi muito forte, né, presidente? Eu fiz a introdução, foi forte, porque é conversado, sim, sem dúvida, pelo treinador, pelo próprio grupo, por nós, direção, não tenha dúvida, a gente conversa. O que é engraçado é que o público em geral vê a apresentação, né, que é o jogo. Né, como se fosse um teatro, vai lá ver a apresentação, mas a gente ensaia em conversa todos os dias, exaustivamente, e é ali que vai a conversa, né? Se está bem, o que aconteceu, né? Prestar atenção ali, prestar atenção aqui, os vídeos dos erros, então isso é bastante conversado, sim. Ensaia, aí vem o diretor do teatro, não paga a luz, não tem a peça, vem o árbitro aos 49, não marca o pênalti, aí não, isso eu falei ontem aqui, nós debateu muito exaustivamente isso, né, essa semana, ontem, a partir do lance do erro, que, puxa vida, o treinador vai lá, treina, palestra, conversa, o clube define premiação para o jogador, viaja, concentra, para num lance aos 49 ele não realizar o trabalho dele, que é ir no VAR, claro que o VAR tem que chamar, ir no VAR, olhar e dizer, não, é pênalti escancarado. E o efeito disso nessa rodada, a gente sabe que está muito atrás do Botafogo, mas olha a condição que nos colocaria hoje para o jogo de amanhã contra o Palmeiras, a pressão que tu colocaria no líder, sabendo que tem um confronto direto, ainda que seja no Rio de Janeiro. Eu quero roubar a ficha do Diogo porque tem uma coisa que está me incomodando e para não deixar passar. Quando o senhor fala assim, quando o senhor fala assim, algo do tipo, eu sou esquecido também além de relapso, por isso que eu sou relapso. Mas eu falo assim, a gente algo como a gente ainda não sabe o que aconteceu sobre esses jogos fora, tem o adversário, e eu somo com a entrevista do Antônio Brum, que foi dada lá em Atibaia, quando ele é questionado sobre, olha, nós conversamos depois dos 2 jogos fora ruins, e aí fizemos 2 jogos em casa bons, mas aí já oscilamos de novo, aí o Grêmio volta. O Grêmio entende, tem alguma coisa que possa passar para o torcedor, o porquê que estava tão bom e aí faz 4 jogos fora de casa que está muito ruim, ou é só essa explicação do adversário? Tem alguma coisa, nem que seja interna, que tu não pode falar? A gente diz que não é que não saiba o que aconteceu, a gente diz que se soubesse o que fazer exatamente para sempre ganhar, né, para não acontecer, a gente ficaria imbatível. E referi que isso é uma combinação de fatores. Tem dia que o jogador não está bem, tem dia que a gente é surpreendido pelo adversário, tem dias que nós surpreendemos, tem dias que, enfim, o árbitro entra no jogo, tem dias que há erros individuais, erros coletivos, erros da direção, erros do treinador. Então, existe uma combinação de fatores. Respeitosamente, essa parte erro do treinador, em 2023, nós não vimos o nosso treineiro assumir ainda, né, presidente? Bom, mas aí... Ele está invicto. Não é verdade. De novo, aqui no Grêmio, todo mundo ganha junto e perde junto, desde do presidente ao vestiarista, vamos colocar assim. Tá? Então, assim, a gente conversa bastante e acho que em alguns momentos ali que ele chamou a atenção publicamente, existe uma relação dele com os jogadores, né? Existe uma conversa deles também. Então, ele entendeu que era necessário também dar um puxãozinho de orelha para que não acontecesse o que tu mesmo referisse do Ferreirinha, né? De ter um pouquinho mais de atenção, porque são pontos importantes que escaparam.
Eu ia fazer uma outra pergunta, presidente, mas o senhor usou uma expressão aí que, né, não tem como eu não lhe perguntar. Puxãozinho de orelha, né? Ele deu o puxãozinho de orelha nos jogadores. O senhor já deu o puxãozinho de orelha no Renato esse ano? Rodrigo, assim, a gente conversa bastante, né? E obviamente que eu coloco para ele as coisas que não só eu, como a direção como um todo, a gente pode divergir, e ele respeitosamente, ele sempre escuta, conversa, em algumas ocasiões já houve de mudar também, e não só com eles, como com os jogadores com a direção, porque tem as nossas obrigações também com relação a eles, também recebemos puxões de orelhas de jogadores e treinadores no que se refere, né, ao que a gente tem que entregar para que eles desempenhem o melhor deles, e tudo na maior cordialidade possível. O Grêmio tem um ambiente maravilhoso e a gente sempre conversa para melhorar o time e o clube como um todo. Ribeiro. O Grêmio, para investir para a Libertadores, para não apenas disputar, mas para competir, depende de um dinheiro de liga que entre? Quando fala em liga agora, Ribeiro, a liga ela ficou para um segundo plano porque o ciclo dos direitos de transmissão está se encerrando e é necessário negociar um próximo ciclo. Se a gente fosse falar de liga, teria uma série de outras discussões que tomariam muito tempo e a gente não conseguiria tratar da renovação ou da venda para um novo comprador dos direitos de televisão. Então, assim, a Liga hoje está um pouco de lado e existem os 3 blocos, União, o Forte e a Libra, negociando esses direitos de televisão. Não vou dizer que necessariamente precisa entrar esse dinheiro para a gente contratar, mas é um dinheiro importante que ajudaria muito, né? As 3 maiores fontes de rendas de um clube de futebol é os direitos de televisão, é o seu quadro social, da qual o Grêmio é o que mais arrecada no Brasil, né? E é a venda de jogadores. Então, os 3 maiores, existem outras receitas, obviamente, mas essas são as 3 maiores receitas. E agora está surgindo uma outra possibilidade aí que também que já foi falado, que né, que vai nos ajudar bastante, é a venda dos LED, né, em torno do campo para um ciclo de 5 anos que também vai ajudar bastante os clubes. Presidente Alberto Guerra, o senhor tem criticado muito, reiteradas vezes, a gestão da Arena, né? E eu lhe pergunto, isso vai ser resolvido? O senhor tem expectativa que para a próxima temporada as coisas melhorem no acesso ao torcedor, ao estádio, o gramado também? Verdade, Meneghetti, critiquei quando tinha que ser criticado, mas também elogiei bastante eles. Eu acho que esse ano houve uma melhora significativa em relação, especialmente aos 2 últimos anos. Mas em alguns, e vou citar de novo aqui, né, a operação de chegada do Soares no meio de um feriado, a Arena colocou de pé uma apresentação para 40 mil pessoas sem problema nenhum. A estreia contra o São Luís na Recopa, estádio lotado, a operação foi ótima. O Grenal do Gauchão, a final do Gauchão. Agora, teve alguns jogos que ficou abaixo da crítica e que a gente, né, tem que intervir, tem que criticar mesmo. A gente não pode se contentar com um serviço abaixo. Eu diria que, nós conversamos com a Arena diariamente, através, né, do nosso CEO, com reuniões semanais presencial, com ata, com lista de tarefas e das nossas demandas para eles e vice-versa, e a gente espera, sim, poder resolver essa situação. Diogo. Presidente, eu queria lhe perguntar uma questão que o torcedor me manda muito, que é sobre a base do Grêmio. O senhor fez uma mudança, né, no final ali da base, que é o fim da transição, né? Nós temos ali o sub-20, não tem mais o transição, muitos jogadores procuraram outros rumos, o Grêmio mesmo procurou para eles, né? Poderia citar vários aqui, em especial, que não estão nem no sub-20 e nem no profissional. Só que, ao mesmo tempo, esses jogadores que estão lá no sub-20 não jogam no profissional. A pergunta que eu lhe faço é, está faltando jogador, aquele que tem a capacidade de chegar no profissional, ou o senhor acredita que é uma questão de tempo para que alguém que está ali no sub-20, um Natan Fernandes, um Lian, o próprio Ronald, que está no profissional, mas ainda não é um titular, tenham mais espaço no time? Diogo, eu diria que palavras tanto do Luiz Wagner Vivian e do Marcelo Rudolph,
que tomam conta no profissional também dessa questão, quanto do Francesco, que é o responsável executivo da base. Nunca teve tão boa conexão entre a base com o profissional. Não é? Então, assim, todos os jogadores da Sub-20, todos eles já treinaram com o profissional aqui em cima. Muitos deles ficaram, alguns treinam quase que mais aqui do que lá embaixo. Agora, e onde está essa afinidade também? O jogador precisa jogar. O jogador não pode só treinar, né? Porque treinar, na hora que vai exigir dele, ele não tenha, né, perdeu aquela condição de jogo, a dividida, a porrada, como se diz, né? Tem que estar jogando também. Então, muitos deles descem para jogar, tanto no time da Copinha, quanto quem tem idade na Sub-20, mas treinam com os profissionais e muitos deles já tiveram oportunidade nesse Campeonato Brasileiro, né? O Nathan Fernandes jogou 2 partidas, já tem uma boa minutagem. O Mila, o Ronald foi importante, inclusive, num jogo nós ganhamos com o gol dele. Então, assim, o Atlético Mineiro. Então, o Grêmio vai soltando eles pouco a pouco, até mesmo para não, né, a gente sabe, o Renato domina muito bem isso, como lançar esses jogadores, e acho que está dentro do esperado. Ribeiro Neto, tens o privilégio de realizar a última pergunta de hoje para o presidente Alberto Guerra. É uma sequência, ele não é da base, embora tenha vindo, ele está de volta e ele tem uma situação indefinida. Quando é que o Grêmio saberá se pode apostar em Luan para 24 ou não pode apostar? No final da temporada a gente te responde, né, Ribeiro? Ele chegou faz... Faltam 14 jogos. 15 jogos. 15 jogos, né? E ele ainda não jogou, assim, tempo suficiente para... Mas, assim, ele deve ter chegado a quantos jogos atrás? 5 jogos, 6 jogos? 2 meses, acho. O que dá é mais ou menos É que isso. ele teve um mês de preparação. Também. Então, assim, como todos nós estamos, e todos os jogadores ainda com mais tempo de Grêmio, variado dia a dia, seja nos treinamentos, sejam nos jogos. Então, assim, tá cedo, até e ele que chegou agora, né, ou há 2 meses, tá muito cedo ainda pra gente tomar uma decisão, né? Tem 15 jogos. Mas vamos ser direto aqui pra dentro. Ele tá se comportando? Não, vocês têm que dizer, né? O presidente sabe. Ele está chegando no horário, tá dando assim. boa noite lá no jornal, e vai dormir, toma um iogurtezinho e tal. É isso que a gente quer saber. O que a gente exige, né, do atleta é que ele cumpra os horários dele com o Grêmio, que chegue em condições de treino, e eu não tenho nada a reclamar de nenhum jogador do Grêmio nesse sentido. Presidente Alberto Guerra, presidente do Grêmio, obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom feriado e bom final de temporada para o Grêmio em 2023. Meneghetti, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui e um prazer poder falar para a nossa imensa nação tricolor. Muito bem. Nós vamos ao intervalo e na live do YouTube o Lucas Dias conversa com todos vocês. Vamos lá, senhores. Vamos lá, porque não tem feriadão para o pessoal aqui nos donos da bola, não. Até pensamos, cogitamos, mas ainda não tá fácil a esse nível, tá? Ainda o nível de facilidade não tá aí, tá? Então vamos lá, porque somos mais aí de 10 mil queridos. Daria um beijo na boca de cada um de vocês que estão aqui conversando conosco no intervalo. Ó, mandou o Flávio Five, Albert War. Verdade, o presidente Alberto Guerra estava aí. Baita entrevista, tá? Gostei. O que vocês acharam na entrevista do presidente Alberto Guerra? Vão mandando aí. Quem mandou aqui? Hermes Salvagni, Lucas Dias. Grêmio tem que trazer Sandro Sotile, centroavante marketing. Abraço de bombinhas. Tá caindo de maduro, Albert War. Velho. Tô falando. Quem mandou aqui? Abraço Itapema, Santa Catarina. Jean Lazeri. Forte abraço. Abraço pra Concórdia, Santa Catarina. Aqui não tem feriado, Dalton Frank, tá certo. Não tem esse migué de feriado. Pessoal, folga, gravado. Não, velho. Ao vivo, tá? Digo a hora aqui. 12h47 agora. Vamos lá. Marco Maciel. Lucas Dias, você vai pra guerra com Alberto Guerra? Pegarei em armas pelo presidente Alberto Guerra e pelo presidente Alessandro Barcelos também, vocês sabem disso. Consulado de Itapema, Santa Catarina, tá na audiência. Bom, um abraço. Itaqui, Rio Grande do Sul, mandou Rafael Justin. Senhor Han, Lucas, olha essa, Júlio. Essa aqui eu conhecia, mas eu vou dar moral pra ele. Com o rango de hoje, dá pra 20 comer? Alimenta 20 pessoas hoje, Júlio? Essa é boa, essa é boa. Essa é velha, mas é boa. Vou dar essa moral pra vocês.
Fábio Ferreira, os debiloides da bola? Pode ser. Eduardo Oliveira, Lucas, que horas o Inter chega em Curitiba? O Inter treina às 2h. Deve viajar 4h30, 5h, vai chegar mesmo no hotel lá da delegação. Geralmente o Inter fica no Batel, bom bairro, inclusive o Batel em Curitiba. Vai chegar lá quase 7h, possivelmente. Bruno Henrique no Grêmio, 1 milhão de salário vale a pena? Injan Brothers, um abraço. Yuri Mamberto mandou o Cláudio Amaral, perfeito, corretíssimo. José Belmonte, eu tô fora do beijo, se eu der aquela resenhada fraca, aquele papinho mole, resenha fraca, não pega vocês? Tá bom, tô viajando agora. Vamos trabalhar, Lucas Fernando Neves. Cara, tem que trabalhar. O Ezio falou que eu sou Nutella, será? Flávio Five, Lucas, Haaland seria um bom substituto pro Soares, o Ribeiro gosta do Haaland. Ribeirinho Neto gosta do Haaland. Fechou? Beijo. Quero mandar um abraço aí que eu encontrei hoje no supermercado. 3 moradores da região aqui do Morro Santo Antônio. O Lucas vai morar aqui na região de Santo Antônio. Também o Alexandre e o Germano. Um abraço para eles que serão moradores. E o Felipe, parece que vem junto. É uma turma aqui de moradores, nossos vizinhos aqui da Delfino Rietti. E em breve vão morar aqui no Morro Santo Antônio. Uma área muito simpática aqui de Porto Alegre. Ô Lucas, de olho no inimigo do Inter. De olho no inimigo do Internacional, Meneghetti, porque o Fluminense, que é dirigido pelo técnico Fernando Diniz, também atual técnico da seleção brasileira, vai colocar força máxima, viu? Força máxima do Fluminense contra o Cruzeiro, hoje à noite, 9h30, no Maracanã. O Fluminense deve ser instalado com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino e Felipe Melo, a dupla de zaga, e Marcelo na lateral esquerda. No meio de campo, André, Alexander e Lima, Keno, John Kennedy e Herman Cano no comando de ataque. Esse o Fluminense para encarar o Cruzeiro, força máxima às vésperas do duelo contra o Internacional. Será que isso pauta o comportamento do Inter, Ribeiro? Flu vai com força máxima para receber o Cruzeiro no Rio. Pois então, eu entendo, eu acho que é um grande dilema, tá? Mas eu acho que o Cudê vai usar a mesma regra que ele tem feito. Vai iniciar com um time reserva, vai levar todo mundo e vai colocando aos pouquinhos para dar minutagem para os caras. Eu acho que isso vai acontecer, né? Eu apostaria num time como contra o Flamengo. Deixa eu perguntar para o Lucas, que também faz pela Rádio Bandeirantes setor do Internacional, o Inter para o jogo contra o Atlético Paranaense, tem alguma linha aí se vai de misto, força máxima ou preserva, Lucas? Reservão não tem chance, tá, Meneghetti? Ou é todo titular, ou vai ser um misto, mas um misto quente, tá? Não deve ser aquele misto frio que a gente viu em jogos contra o Corinthians, Fortaleza, de 2, 3 titulares, não. Até porque tem Vitão e Johnny voltando do DM e que vão ganhar minutos em campo, e tem 3 jogadores voltando das seleções, tá, Meneghetti? Rocher, Arangues e Ener Valências. Esses 5 jogadores vão ganhar minutos. A grande questão é, vão ganhar minutos como foi contra o Flamengo no Maracanã, em que entraram no intervalo, ou se vão desde o início, amanhã, 7h30, lá em Curitiba, na Arena da Baixada. Tu é torcedor do Fluminense, hein? Eu? É porque quando eu te chamei que o Fluminense, tu entrou rindo no ar e agora do Inter tu entra todo sério. Não é isso. Foram comentários feitos que me tiraram um pouco... Não, eu tô pensando sobre esse teu comentário. Tu disseste que tu tem 3 caras... Eu encontrei no supermercado hoje pela manhã, tá, né, uma turma... Encontrou o Germano, é Germano? O Germano é nome o ou Felipe, sobrenome? o Lucas e o Alexandre. Se eu não esqueci o nome deles, por favor, é Alexandre, Felipe, o Germano e o Lucas. Encontrei um deles, o Super, 2 na verdade, me disseram, não, nós estamos indo morar ali no Morro Santo Antônio, vamos ser vizinhos. Felipe... Aí vamos lá ver o programa ao vivo de vocês no estúdio e Tu tal. não tinha falado do Felipe, o Felipe... Não, falei, no final eu falei, eu lembrei que eles falaram do Felipe também. Não, que o Felipe não estava no Super hoje, ele parece que até estava viajando. Não, o Felipe é de Osório, da minha terra, uma das minhas inspirações, ele e o Wagner. Ele estava viajando, ele veio um pouco depois. Hã? Ele estava viajando. Ah, é? É, estava viajando. Tá. Mas aí, enfim. Acho que o mês de outubro vai ser promissor. Sobre essa questão do Inter aí, olha, tomara que seja a melhor decisão no titular contra o Atlético Paranaense, mas olha, eu acho muito arriscado, cara, muito arriscado. O gramado sintético, eu não tenho nenhuma comprovação científica de que de fato ele traga mais problemas para os jogadores, tá? Mas a gente vê, não só no futebol, mas em outros esportes também, atletas sofrendo lesões que pode ser só coincidência em gramados sintéticos. Jamais, em nenhuma circunstância, em nenhuma coisa, eu vou torcer por lesões, eu acho isso abominável. Então,
olha, tomara que o Inter esteja ciente do risco que corre ao colocar seus titulares no Dá a tua informação sobre o Jeromel pro grupo, pelo menos, ficaria pelo menos concentrado o jogo de amanhã. O objetivo do Grêmio é que ele concentrasse, mas está fora. Não vai concentrar. Não conseguiu ainda? Não, ele treinou, né? Ele treinou ontem, treinou hoje, tem condições, mas o Grêmio vai tirar ele. O Jeremias Werneck trouxe essa informação primeiro aí, mandei uma mensagem aqui, o pessoal me disse que é de verdade, ele não vai concentrar, tá fora. O Jeremias Werneck deu, é verdade. Mas eu vou atrás. Não, é assim, sempre assim. Um abraço ao Jeremias Werneck, que está sempre na nossa audiência, mas que não vai morar nessa região. Não vai morar nessa região. Mas eu traria para morar aqui. Não vai morar. Não, Aliás, eu lembrei talvez... agora da história que me falaram hoje lá no Super, que o Felipe é pescador, né? Só que ele estava comprando uma âncora pro barco dele. Ele estava comprando uma âncora. O Felipe é âncora? Não, ele estava comprando uma âncora pro barco dele para trazer aqui pro Não, Porto Alegre. eu só tenho medo da saúde do Germano. Vai que ele desmaia. Tá tudo tranquilo. Tá tudo Temos um tranquilo. problema. Vamos lá, olha só. Resultado final da nossa enquete Poker. Vai pro ar, está na live do YouTube, aba Comunidades. Torcedor gremista, como você avalia o ano do Grêmio até agora? Ótimo, 9%. Bom, 21%. Melhor que o esperado, metade, 49%. Famoso metade menos 1. Poderia ser melhor, 21%. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam também na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Vem aí o grande Bambambam, Daniel Oliveira, comandando o apito final. Mais debate esportivo na Rádio Bandeirantes. E aqui está chegando o Alexandre Mota. Ótima tarde a todos vocês.